Graças e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para lermos as Sagradas Escrituras e tentarmos tirar algumas lições da vida desses personagens que nós estamos conhecendo, trabalhando, lendo os seus textos escriturísticos para aprendermos algumas lições com eles. Hoje o meu escolhido foi outro profeta, profeta maior, Jeremias, profeta chorão, como a palavra de Deus diz, profeta que foi jogado numa cisterna, profeta que sofreu muito por causa do amor que ele tinha não só por aquilo que ele desenvolvia no seu ministério, por ter sido chamado por Deus, e também porque ele vai profetizar num momento terrível, é quando Jerusalém é destruída, é desolada, e a cidade nunca mais se tornou aquilo que, dentro do ministério dele, logicamente isso, é que ele tinha visto. Judá foi levada ao cativeiro babilônico, e ele foi um dos profetas que profetizaram contra aqueles falsos profetas, os profetas dos palácios, que queriam agradar somente os reis e que queriam enganar o povo. Jeremias não, Jeremias decretou que o Império Babilônico viria, assaltaria Jerusalém, a Jerusalém se tornaria só em cinzas, totalmente destruída e desolada. E ainda profetizou que a cidade ou a nação de Judá ficaria 70 anos, e não como os falsos profetas diziam que eles ficariam somente alguns anos só no exílio. E Jeremias diz com todas as letras, vocês ficarão 70 anos no cativeiro. E é interessante nós lermos Lamentações de Jeremias, que vamos dizer assim, um adendo ao seu próprio livro, ao livro que o profeta Jeremias escreveu. Muitos dizem que não há possibilidade de não ser Jeremias que escreveu. Então a gente sabe que foi Jeremias, e o mais interessante que eu creio, tanto do livro como das Lamentações de Jeremias, é que Jeremias faz uma oração, ele fala convidando o povo a reconhecer o seu pecado, porque ele tinha certeza que tudo aquilo que acontecera com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, era mão do Senhor, por causa de tanta desobediência, por causa de tanta incompreensão da maneira como Deus agia e da maneira como Deus queria que o povo agisse. E no capítulo 3, é um texto muito bonito, que eu vou tentar ler aqui. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, não na luz. Deveras, ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez-me envelhecer-me a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso mais sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se como urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os seus ninhos, os meus caminhos, e me fez em pedaços, deixou-me assolado.
entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui eleito, ou fui feito, objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, aqueci-me do bem. Então disse eu, já pereci, a minha glória como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é interessante, meus irmãos, que se ele enfrentou tudo aquilo que ele passou no seu ministério profético, dos versículos 22, porque trazer à memória aqui é lembrar-se do tempo em que ele podia desenvolver o ministério profético dele, falar o que ele poderia falar, mesmo falando contra o povo, que o povo estava em pecado, mesmo falando contra os reis, contra os religiosos. Mas ele, nesse último versículo do capítulo 3, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quantas vezes a gente não fala, né? Durante essa pandemia nós não falamos isso, né? Puxa vida, como era bom estar na igreja. Puxa, como eu sinto falta. Eu estou desolado com essa situação. A gente sente muita falta dos irmãos, sente muita falta de todos. E como ele disse, né? Do absinto aqui, do veneno. Mas ele tem uma outra metáfora aqui que ele fala que fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Olha a situação que ele retrata como sendo a vida dele, mas aqui ele está fazendo uma alusão direta ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, que desobedeceu a Deus e que sofreria as consequências da sua desobediência. Mas o que é mais interessante é que nos versículos 22 até também o 26, ele vai falar de coisas que trazem esperança, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele vai mostrar o que pode dar esperança. Ele vai dizer que as características de Deus não mudam. Deus não muda. Deus é imutável. E as suas características também não podem ser mudadas. E ele vai falar aqui da misericórdia de Deus, ele vai falar da compaixão, aliás, pela segunda vez, né, mas é outra palavra, né, racham no hebraico, que dá a ideia de carinho, de cuidado, de afeto. Ele vai falar da fidelidade, vai falar da bondade e vai falar da salvação. E o resultado de todas essas características de Deus em relação ao seu povo. No versículo 26 ele fala, sabendo que aquele povo iria ficar 70 anos no cativeiro. Ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes eu tenho essa ideia de que nós estamos passando também pegos por um vírus que podemos fazer uma analogia, usar como metáfora de um momento difícil, de uma crise sem precedentes na nossa vida. E eu olho para esse versículo 26 e vejo o resultado. O resultado é que no final de tudo, Deus vai nos abraçar, Deus vai nos carinhar, como ele fala aqui da questão da compaixão. Misericórdia vem da palavra chesed. Já quando ele usa compaixão, é traduzido também como misericórdia, mas a palavra é racham, que dá essa ideia de carinho, de Deus ter esse carinho especial pelos seus filhos. Mas ele vai falar também
de fidelidade, de bondade, de salvação. E o resultado disso tudo, esperar no Senhor. Eu queria que você tivesse a mesma ideia de que teve Jeremias. Ele esperou no Senhor. Apesar de tudo que ele sofreu, apesar de tudo que ele sofreu, apesar de tudo que ele chorou, e por isso ele é chamado o profeta chorão, nós entendemos aqui nesse capítulo 3 de Lamentações de Jeremias que ele exalta a grandeza de Deus, através da misericórdia, através da fidelidade, através da compaixão, da bondade, da salvação e o resultado que isso pode trazer para nós. Eu queria que você fosse desafiado nessa noite a esperar no Senhor. É difícil esperarmos. É um exercício de paciência, de longo ânimo, de longanimidade. Mas nós precisamos aprender a esperar. E nesse tempo tão difícil, esse é um desafio enorme para as nossas vidas. Como cristãos, passando por uma pandemia, passando por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas eu convido você a esperar em Deus. Espere em Deus. E Ele nos animará, Ele nos encorajará e Ele nos fará vencer. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E é isso que faz com que nós podemos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. O autor e consumador da nossa fé, o Jesus que nos salvou, que nos resgatou e que venceu a morte e está assentado à direita de Deus Pai e voltará para buscar a sua igreja. É nisso que nós devemos colocar a nossa fé no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine nesse tempo tão difícil, Pai, a esperar no Senhor. Saber que esse é o único resultado que nós podemos esperar. Crer, confiar, depender de tudo aquilo que o Senhor é. Da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua fidelidade, da sua bondade, salvação. E esperar no Senhor e saber que o Senhor possui essas características. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que traz carinho e encorajamento para a nossa vida nesse tempo. Ajuda-nos, Pai, diante de tanta dureza, de tanta tristeza, de tantas mortes. Ajuda-nos, Pai. Oramos por aqueles que estão enfermos. Oramos por aqueles que trabalham na linha de frente da Covid. Oramos, Pai, em favor daqueles que estão internados e passando mal, Pai. Tenha misericórdia de todos. Te louvamos por tudo, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos perdão, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.